Nós estamos no artigo 932, os poderes do relator. Já analisamos os incisos 1º e 7º, 8º, que são os poderes instrutórios do relator, a condução, preparação do voto final. E inciso 2º já é um poder decisório do relator, né? Mas é um poder decisório de natureza provisória, tutela provisória. E inciso 3º é um poder decisório do relator de natureza final, não provisória, final, e quando não se resolve o mérito. Ele reconhece o descumprimento dos requisitos de admissibilidade e deixa de conhecer, não admite o recurso. Nos incisos 4º, 5º e 6º, nós teremos decisão final de mérito. Então vamos começar pelo inciso 6º, porque os mais importantes são o 4º e o 5º. No inciso 6º, nós temos uma decisão. No inciso 6º, nós temos uma decisão final, mas é uma decisão final que não se associa ao mérito do recurso. É uma decisão definitiva, final, relacionada ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Então compete ao relator, monocraticamente, sozinho, julgar o IDPJ, incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O artigo 134, deixa eu ver se é o 134 mesmo. O artigo 134, ele prevê que esse incidente, o IDPJ, ele pode ser manejado em qualquer grau de jurisdição, olha. O IDPJ é cabível em todas as fases do processo. Então, pode ser que surja uma necessidade de se provocar o IDPJ em grau recursal. Sendo movido o IDPJ em grau recursal, você pede a desconsideração da personalidade jurídica, porque a fraude, se a hipótese for de fraude, má gestão, foi constatada agora, você pede perante o colegiado ou perante o relator sozinho? O relator. E incumbe ao relator decidir, porque esta é uma questão incidental. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica, como o nome diz, ele não é o mérito da demanda, ele é uma questão incidental à resolução daquele conflito. Ok? Diga aí quem foi que pediu a palavra, pode ficar à vontade. Não? No caso, foi feita uma petição inicial. Desculpa, foi feita, no caso, uma petição inicial, aí a pessoa impugnou o que foi colocado ali e ela perdeu o prazo. Nisso, quando ela perde o prazo, que ela tem prazo para poder se relatar, ela colocar, o relator entra já dando a parte final, já dando que o processo ele terminou, ou ainda cabe recurso para essa pessoa que não fez não agiu dentro do prazo? Acabou. Se a tempestividade, eu falei ainda agora com os senhores, a tempestividade, ela é um dos requisitos de admissibilidade. A parte pode recorrer, mas tem que observar os requisitos formais. Um deles é o prazo. Quando o relator não admite porque descumpriu o prazo, ele profere uma decisão monocrática, com base no 932, inciso 3º. Tá? Cabe recurso da decisão do relator. Cabe recurso. Mas é difícil o relator errar uma questão dessa de prazo, né? Mas nós veremos que cabe recurso, todas essas decisões monocráticas do relator são passíveis de recurso, tá? Nós veremos os recursos em espécie adiante, beleza? Então, no 932, falta-nos ver os incisos 4º e 5º do 932, portanto. Vou destacar aqui, ó, 932, inciso 4º. Pode o relator sozinho negar provimento a recurso, quando o recurso for contrário a algumas hipóteses que nós veremos. Como pode o relator sozinho também, inciso 5º, pode o relator sozinho, depois de facultar a apresentação de contrarrazões, contrarrazões é o contraditório em grau recursal, né?
Então, depois de assegurar o contraditório em grau recursal, pode o relator sozinho dar provimento a recurso, se a decisão recorrida for contrária a... Nós vamos ver as alíneas. As alíneas são as mesmas, tanto no inciso 4º quanto no inciso 5º. Eu não quero, por hora, analisar as alíneas. Eu quero analisar os incisos mesmo, comparar o inciso 4º com o inciso 5º. A primeira consideração comum a esses dois dispositivos. Pode o relator sozinho negar provimento a recurso, como pode o relator sozinho dar provimento a recurso. Essa terminologia, dar provimento, dou provimento, voto por dar provimento, é a forma como no âmbito do tribunal os juízes, os magistrados se referem ao julgamento do mérito do recurso. Então, a análise quanto ao mérito do recurso, se vai reformar ou não a decisão impugnada, isso é uma análise de concessão, de dar provimento ou negar provimento. É assim que se fala em grau do tribunal, em grau recursal. O juiz lá embaixo diz assim, julgo procedente pedido. No tribunal, os magistrados dizem, dou provimento ao recurso, nego provimento ao recurso. Dou provimento ao recurso, ele está acolhendo as teses do recorrente. Nego provimento ao recurso, ele está rejeitando as teses do recorrente e mantendo, portanto, a sentença. A sentença não, a decisão impugnada, seja ela qual for. Tá? Então, a primeira consideração que é comum aos dois é a terminologia. Dou provimento, nego provimento. Isso é julgamento de mérito. Isso é uma tutela definitiva, não é provisória. É uma tutela definitiva que enfrenta o mérito, que julga o mérito. Ok? Vejam que no inciso 4º, o relator, portanto, nega provimento ao recurso. Se nós temos uma sentença, uma decisão qualquer, e o recurso serve para bater numa decisão, e quando vai julgar o recurso, o relator nega provimento ao recurso, o que isso está dizendo? O que isso está implicitamente significando? Que a decisão impugnada vai ser mantida. Então, imagine, uma sentença de procedência. Sentença de procedência, o autor ganhou, o réu perdeu. Né? Lá no primeiro grau de jurisdição. A parte interessada, o réu apelou. Em face da sentença, cabe apelação, como nós veremos. Não se preocupem com isso aqui. Não se preocupem com o tipo de recurso. Vai chegar um momento. Se preocupem com a lógica do julgamento. Tá? Então, a parte interessada moveu a apelação no prazo direitinho. O relator analisou os requisitos de admissibilidade e avançou, que nós estamos falando de mérito do recurso, né? O relator só chegou ao julgamento de mérito do recurso quando ele passou satisfatoriamente pelos requisitos de admissibilidade. Então, o relator analisou os requisitos de admissibilidade, estavam todos eles preenchidos, ele deu prosseguimento à apelação, preparou, chamou o colegiado, e antes de chamar, ao invés de chamar o colegiado, ele votou 932, inciso 4º. Ele votou sozinho. Ele julgou monocraticamente. Ele decidiu isoladamente, monocraticamente, para negar provimento à apelação, ao recurso. No que consiste negar provimento a recurso? É manter a decisão impugnada. Ele não deu razão para o recorrente. Ele deu razão para a decisão. É isso que é negar provimento ao recurso. O contrário. O que seria ele dar provimento ao recurso? Quando o relator dar provimento ao recurso, ele está reconhecendo que o recorrente tem razão. O recorrente tem razão e o recorrente impugnou uma decisão. Significa que ele vai mudar a decisão. Então, quando se nega provimento, você mantém a decisão. Porque você negou o provimento ao recurso. E quando você dá provimento ao recurso, você julga favoravelmente ao recorrente. Você diz que o recurso tem razão. Se o recurso tem razão e o recurso visa impugnar uma decisão, significa que você vai modificar a decisão. Ok? Então está a distinção entre negar, que eles têm de comum. Ambos julgam o mérito. O que eles têm de diferente? Em um deles se nega provimento ao recurso, mantém a decisão. No outro, se dá provimento ao recurso e reforma a decisão, modifica a decisão. Uma outra distinção. Veja que no 932, inciso 4º,
ele nega provimento a recurso quando o recurso for contrário os elementos que nós não vimos ainda e veremos. O recurso é contrário às alíneas que nós veremos no inciso 4º. O relator está analisando o recurso, ele pega o recurso e fala assim, esse recurso aqui não está certo. Eu não vou dar provimento a esse recurso, eu vou negar provimento a esse recurso. Por quê? Porque o recorrente contrariou o que nós veremos ali. Súmula. Resumindo, o recorrente contrariou pronunciamentos vinculatórios. Julgamento de IR-DR, julgamento de recurso repetitivo, súmula. Nós veremos as alíneas em separado. Mas a lógica é essa, um pronunciamento vinculatório. Já no inciso 5º, veja que a redação é distinta. A redação tem algo mais a falar. Antes de falar se vai dar provimento ou negar provimento, o que o inciso diz? O relator sozinho, depois de facultar as contrarrazões, ele vai dar provimento. Então, por que no inciso 5º a lei exigiu que o relator chame a outra parte para que ela se manifeste em contraditório? Por que no inciso 4º você não precisa chamar a outra parte? Por que o relator julga monocraticamente no inciso 4º, proferindo uma decisão final de mérito, e a outra parte não é chamada para exercer o contraditório? Porque a outra parte que não vai exercer o contraditório vai ganhar. A outra parte, o recorrido, no inciso 4º, quando o recorrente vai tomar na cabeça, o recurso proposto pelo apelante, quem moveu a apelação, não vai prosperar. Significa que a sentença que favorecia o recorrido, ela vai ser mantida integralmente. Então aqui o legislador entendeu que o contraditório seria desnecessário. Muito mal comparando, é como lá no 332, que os senhores viram em processo civil 1, o juiz, antes de citar o réu, nas causas que dispensem a fase instrutória, e quando julgar improcedente totalmente o pedido que contrariar, e tem lá os incisos, ele profere uma decisão de mérito lá no 332, uma sentença de improcedência, e nem chama o réu para brincar, nem cita o réu. Por quê? Porque não precisa, porque o réu ganhou. Aqui é a mesma lógica. Veio uma sentença, vamos ficar nesse exemplo, veio uma sentença que julgou procedente tudo que o Arthur pediu. Aí a outra parte, o réu do Arthur, apresenta uma apelação para ir para o tribunal. O relator, ao analisar aquele recurso, fala assim, não, esse recurso aqui não é bom. Esse recurso aqui eu vou julgar sozinho, o relator. Por quê? Porque ele contraria uns elementos que nós veremos quais são. Mas eu não vou nem chamar o Arthur para se manifestar, porque o Arthur ganhou tudo lá embaixo, o Arthur foi recorrido aqui em cima, e o Arthur vai ganhar de novo aqui em cima. Porque no inciso 4º, o relator nega provimento ao recurso. Ok? No inciso 5º é o contrário. No inciso 5º, o relator vai dar provimento ao recurso. Então a parte que tinha ganhado lá embaixo vai perder, vai inverter. Alguém pode ter qualquer tipo de prejuízo material ou processual sem participar em contraditório? Não, devido ao processo legal, contraditório. Artigo 5º, incisos 54 e 55 da Constituição Federal. Então, para reformar a decisão, quando ele reforma a decisão, o recorrente que tinha perdido lá embaixo vai passar a ganhar. E o recorrido, que é a outra parte, contra quem se recorre, que tinha ganhado embaixo, vai perder em cima. Então como é que um cara que tinha ganho vai passar a perder sem participar em contraditório? Não, aqui ele tem que participar em contraditório. Essa é uma distinção básica. Por isso que eu gosto de separar esses incisos, analisar esses incisos de modo comparativo. No inciso 4º é desnecessária a participação, porque vai manter a decisão. Quem ganhou embaixo vai continuar ganhando em cima. No inciso 5º, é necessário o contraditório, porque quem ganhou embaixo vai perder em cima. Vai ter uma mudança na decisão. Então vamos lá. O relator sozinho pode, depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso. Aqui não é o recurso que contraria esses elementos. Quando a decisão recorrida for contrária. O recorrente recorreu, alegando que a decisão era uma má decisão, porque a decisão contrariava um desses elementos. O relator deu provimento. O relator acolheu as alegações do recorrente. Logo, o relator vai modificar a decisão recorrida.
Veja que em cima nega-se provimento ao recurso porque o recurso é contrário a alguma coisa. No inciso 5º, ele dá provimento ao recurso, o recurso não bate numa decisão, não impugna, bate argumentativamente, né, senhores? O recorrente não impugna uma decisão, ele dá provimento ao recurso quando a decisão impugnada contrariar, quando a decisão recorrida contrariar esses elementos. E são os mesmos elementos. As alíneas são as mesmas. Quais são as hipóteses? A linha A, tanto do inciso 4º quanto do inciso 5º, tá? As alíneas são as mesmas. Quando ou o recurso no inciso 4º ou a decisão recorrida no inciso 5º contrariar, súmula do STF, súmula do STJ ou súmula do próprio tribunal. Ok? Vejam o que nós temos no artigo 927, inciso 4º do CPC. Lá no 927, inciso 4º, prevê que a súmula do STF em matéria constitucional e que a súmula do STJ em matéria infraconstitucional tem eficácia vinculatória. Aqui só tem de diferente que essas alíneas do inciso 4º e do inciso 5º fazem menção também a uma súmula do próprio tribunal. Ok? Então aqui amplia a hipótese, mas só nesse caso de decisão monocrática. A linha B, nos dois, tanto no inciso 4º quanto no inciso 5º do artigo 932. A linha B é idêntica. Quando em cima o recurso contraria, quando embaixo a decisão contraria, acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos. Vejam o artigo 927, inciso 3º também do CPC. E por fim, quando ou o recurso, no caso de cima, ou a decisão recorrida, na hipótese de baixo, contrariar entendimento firmado em IRDR, incidente de resolução de demandas repetitivas, ou em IAC, incidente de assunção de competência. O relator pode decidir monocraticamente. Mais uma vez, 927, inciso 3º do CPC. Dito de uma outra forma, portanto, meus amigos, por que o relator pode julgar de modo final, de modo definitivo, nessas hipóteses? Porque o fundamento da sua decisão é um pronunciamento vinculatório. O que a lei pensou? O que o sistema processual pensou? Olha, se o relator está vinculado, se ou o recurso, quando se nega provimento, ou a decisão recorrida, quando se dá provimento, contrariou um pronunciamento vinculatório, o sistema da vinculação não foi bem acolhido. Ou na alegação do recorrente, ou na decisão recorrida. O relator pode decidir sozinho, porque ele, relator, está vinculado àquilo. Além dele, relator, estar vinculado àquilo, todos os outros jogadores também estão. Então, para que você vai reunir todo um colegiado para dizer, o relator apresentar, ó, eu voto nesse sentido porque eu estou vinculado. Aí o do lado, eu também estou. Ah, eu também estou. Então, por que eu não decidiu sozinho se todo mundo está vinculado? Se o Poder Judiciário todo está vinculado a essa ideia, para que reunir todos os membros do colegiado se está vinculado? Então, essa é a justificativa pela qual se excepciona no julgamento final do recurso, quanto ao mérito do recurso, dar provimento ou negar provimento, a regra geral da colegialidade. Tá certo? Ok? Entenderam?